Olá, galera! Estamos aqui para mais uma aula do Santa Biologia. O tema de hoje, diversidade da vida, né? Naquele conjunto nosso de aulas do Enem, revisão para o Enem, a gente vai falar da diversidade da vida. Para a gente falar da diversidade da vida, primeiro a gente tem que saber o quê? Que ser vivo é composto por células. Então, todos os organismos que têm célula são chamados de seres vivos, beleza? Com isso, a gente consegue classificá-los aí dentro dos 5 reinos ou dos 3 domínios, que são duas formas de classificações diferentes. Outra informação que a gente precisa saber é em relação à organização nuclear dessa célula. Existe uma membrana que envolve o núcleo e separa toda aquela atividade nuclear do restante da célula ou não? Se não existe essa membrana separando um núcleo, a gente chama esse organismo de procarionte, tá? Então ele não tem o envoltório nuclear. Se o organismo ele tem essa membrana envolvendo o núcleo, separando a atividade nuclear do restante da célula, esse organismo é chamado de eucarionte. E esse nome vem do termo antigo que era carioteca, o nome dessa membrana. Hoje a gente usa envoltório nuclear. Faz muito mais sentido, né? Uma coisa que envolve o núcleo, uma membrana envolvendo o núcleo, é envoltório nuclear. Então, se tem essa membrana, se existe esse envoltório, esse organismo é chamado de eucarionte, tá? Então, procarionte e eucarionte. Outras informações que a gente precisa saber é em relação à forma de nutrição dessa célula. Ela precisa de energia de fora, ela precisa se nutrir do ambiente, então a gente fala que esse organismo é heterotrófico, diferente, então ele se alimenta, trófos, alimentação, ele se alimenta de uma coisa diferente, de fora do corpo dele. Se ele consegue produzir o próprio alimento, a própria fonte de energia, a gente chama esse organismo de autotrófico. Auto próprio, trófo, alimentação. Então é uma alimentação própria. São os organismos que conseguem fazer a produção aí das reservas energéticas por conta aí de utilização de energias. Por exemplo, energia luminosa, a gente chama isso de fotossíntese, ou pode ser a própria energia de ligação química, que esse organismo consiga quebrar moléculas e reaproveitar essa energia dessa ligação química em outras ligações químicas. E a gente chama esses organismos de quimiosintetizantes. Então a quimiossíntese e a fotossíntese são exemplos aí de autotrofia, tá? Então, heterotrófico, autotrófico também é outra forma da gente classificar os seres, beleza? Bom, sabendo disso, né, a gente também precisa saber se esse organismo é composto de uma única célula ou de mais de uma célula. Se ele é unicelular, uma única célula, ou se ele é pluri ou multicelular, várias células. Com essas 3 classificações, né, a forma de nutrição, a presença ou não do envoltório nuclear e a quantidade de células, a gente já consegue basicamente distribuir esse organismo dentro dos reinos e fica muito mais fácil de a gente entender que grupo de organismos que a gente vai falar ao longo aqui dessa nossa aula, tudo bem? Então vamos começar então na classificação dos domínios. Todos os seres vivos, tudo que existe de ser vivo é classificado em 3 domínios. É o nível mais alto de classificação. Nesses 3 domínios a gente vai ter bactéria e arqueia, que são os mais simples. São organismos que não vão apresentar o envoltório nuclear, tá? São organismos unicelulares que não apresentam envoltório nuclear. Algumas vezes eles podem ser autotróficos, algumas vezes eles são heterotróficos, beleza? O terceiro domínio, o domínio eucária, é um domínio onde todos os organismos que apresentam um envoltório nuclear estão agrupados. Então, todo mundo que é eucarionte pertence ao domínio eucária, certo? Saindo da classificação de domínios e partindo para a classificação de reinos, então agora a gente vai trabalhar com 5 reinos. Dos 5 reinos, talvez essa classificação seja mais habitual, a gente tenha mais contato no dia a dia. Monera, protista, plante, fungi e animalia. Os 5 reinos aí dos seres vivos. Quando a gente fala de Monera, o primeiro grupo, é o grupo mais simples, é o grupo mais... Em termos de organização celular, o grupo mais simples, ele não tem o envoltório nuclear. Então lembra dos 2 domínios que eu falei que eram compostos de organismos procariontes? Todos esses organismos procariontes são dentro desse único reino, que é o reino Monera. Então arqueias e bactérias estão dentro aí do reino Monera. Os Monera, né, a gente chama aí de cianobactérias, quando elas têm a capacidade fotossintética, então elas fazem a própria produção de energia, e a gente chama de bactérias as que não fazem esse processo, que são heterotróficas. Importância desse grupo.
As autotróficas são importantes bases de cadeias alimentares. Então elas vão servir de alimento para sustentar uma série de consumidores no ambiente onde elas se desenvolvem. No caso das bactérias que são heterotróficas, elas não fazem essa nutrição, elas vão funcionar muito bem no ambiente como parasitas, então elas vão precisar recurso de algum outro ser vivo. Isso a gente vai ter aí vários exemplos de doenças inclusas aí para essas bactérias. E existe também, mas nem toda bactéria é ruim, nem toda bactéria quer causar doença. Existem bactérias que vivem vida livre do ambiente e que são extremamente importantes na ciclagem de nutrientes. São elas que vão fazer a decomposição de uma série de organismos que morrem e fazer com que os elementos orgânicos se transformem em partículas inorgânicas para ser reaproveitadas aí nos ciclos biogeoquímicos aí dos seres vivos. Tudo bem? Então, Monera, o primeiro reino, o reino mais basal, é composto por organismos que a gente acabou de falar. O próximo grupo é um passo evolutivo. Surge o envoltório nuclear. O núcleo agora está organizado. E a importância dessa organização nuclear é muito grande, porque o material que está incluso ali dentro é o que vai ter toda a informação genética da célula. Quando ele está dentro desse envoltório, ele está muito mais protegido contra mutações, ele tem uma condição muito mais preservada do que os grupos anteriores que a gente acabou de falar ali dentro do reino Monera, certo? Então todos os eucariontes aí, domínio eucária, e os 4 reinos que faltaram, as plantas, os animais, os fungos e os protistas, todos eles são eucariontes. Todos eles vão ter esse envoltório nuclear envolvendo o núcleo. Isso vai conferir uma maior resistência para essas células, uma maior complexidade de características. Não vamos chegar logo de cara nos animais, a gente precisa começar a caminhar lentamente. A gente estava falando de Monera, unicelular, organismos muito simples, sem núcleo. O primeiro grupo é o protista, depois deles. O envoltório surgiu nesse grupo, tá? Permanece nos grupos que se desenvolveram posteriormente, que derivaram desse grupo. Só que esses grupos ainda de protistas, eles são muito simples. A gente tem alguns grupos de organismos unicelulares e alguns grupos de organismos multicelulares ou pluricelulares. Os unicelulares, basicamente a gente vai ter aí os unicelulares heterotróficos, que a gente vai chamar de protozoários. Proto, primeiro, zoo animal. Então, os protozoários dentro de protistas seriam aí os primórdios evolutivos dos que vão se desenvolver em animais. O outro grupo, que são os que fazem fotossíntese, eles podem apresentar tanto a organização unicelular como multicelular, tá? Dentro desse grupo, a gente vai ter o que a gente chama de algas. Tá? Antigamente, a gente colocava todo mundo dentro desse grupo, todo mundo fazia fotossíntese. E não era planta, era alga. Né? Hoje a gente já separa, existem aqueles Monera que já faziam fotossíntese, que a gente chama de cianobactérias. As algas azuis. Hoje já nem são mais algas, são só cianobactérias, não cometam esse engano. E os protistas agora que fazem fotossíntese, eles foram evoluindo essa capacidade fotossintética, a organização do corpo deles começa a evoluir. Apesar de serem multicelulares, eles não formam tecidos. Então por isso que eles não são chamados aí de plantas, tá? Porque a gente vai ver que quando a gente chega nas plantas, nos animais, a multicelularidade evoluiu para um processo onde a gente vai começar a apresentar a formação de tecidos, que é o arranjo celular específico em função e em localização, certo? Bom, falamos então de Monera e de protista. O próximo passo agora vamos falar de fungo, porque fungo é um grupo que eu gosto de chamar que é um grupo NEM. Ele não é nem planta e nem animal, ele é uma transição, ele está no intermediário. Imagina que de um grupo de protistas, a gente evolui 3 ramos. O ramo do meio é o fungo, um ramo é animal, o outro ramo é planta. Quem está no meio ali, ele vai ter uma mescla de características dos outros 2 grupos. Então, as plantas fazem fotossíntese, os animais não. Os fungos não fazem. Então, isso aproxima esse grupo dos animais. Então, fungos eles se parecem com animais em relação à obtenção de energia. A estocagem de energia de fungos é uma reserva de glicogênio. É um carboidrato de cadeia longa que a gente só encontra em animais, certo? Ah, mas se o fungo é um grupo NEM, cadê a parte de fungo que parece com planta? O ciclo de vida, né? As plantas elas vão apresentar, durante o seu ciclo de desenvolvimento,
uma alternância das gerações haploide e diploide, o que também acontece nos fungos. Então, a reprodução de fungos se assemelha à reprodução de plantas. Por isso, isso acaba juntando esse grupo um pouco também com as plantas. Tudo bem? Então, fungos, eles podem ser unicelulares, a gente chama de leveduras, ou pluricelulares. E aí a gente tem toda uma série de fungos, aí, os cogumelos, os shiitake, o shimeji, o pessoal que adora uma culinária oriental, né, já conhece esses cogumelos, aí o champignon é muito utilizado na culinária. Isso são fungos, tudo bem? Outra importância dos fungos, além da alimentação, é a questão ambiental. Fungos, eles também podem atuar como decompositores no ambiente, decompondo matéria orgânica morta, e também atuar nesse ambiente como parasitas. Existem alguns fungos que são parasitas, né? O pé de atleta, aquelas frieiras que dá, são fungos que se desenvolvem no seu organismo. Como eles são heterotróficos, eles precisam extrair essa energia de algum lugar. Se não for de uma coisa morta, é de alguma coisa viva. Se for morto, decompositor. Se for vivo, ele é um parasita. Tudo bem? Vamos agora para os animais. Vamos deixar o especial para o final, que planta, né? Planta é só amor. Bom, os animais, né, eles evoluíram, então, aumentando a complexidade daqueles protozoários. Os protistas lá, que não fazem fotossíntese e são unicelulares, evoluem aumentando a complexidade celular, então a gente vai ter organismos multicelulares heterotróficos. Dentro de Animalia, todos eles são heterotróficos multicelulares. Tá? Então isso vai agrupar e aí a gente vai incluir as aves, os peixes, os insetos, os mamíferos, nós, humanos, todo mundo que seja heterotrófico e multicelular está incluso dentro desse grupo, certo? E por fim, o grupo das plantas, né? O reino vegetal, o reino planta. Esse reino, ele evoluiu aí a partir daqueles protistas que faziam fotossíntese. Um grupo de algas verdes, ele aumentou a sua complexidade, forma um embrião, ele passou a formar embrião que não tinha nos grupos anteriores, né? Um embrião multicelular, e a partir desse momento a gente começa a ter um aumento da complexidade. Então, a multicelularidade, a presença da capacidade fotossintética é uma característica aí que vai agrupar os vegetais. Cada um desses grupos, obviamente, existem mais características que vão determinar características específicas de cada um desses grupos, mas a grosso modo, se a gente pegar com poucas características e tiver que separar dentro dos 5 reinos, né, os seres vivos que a gente estiver trabalhando, dessa forma a gente já consegue começar o trabalho. Ao longo aí das aulas a gente vai entrar em mais detalhes em cada um dos grupos, entrando em detalhes de fisiologia e morfologia de cada um dos grupos, principalmente os grupos mais complexos. Tudo bem? Por hoje a gente encerra por aqui. Até a próxima.